gente vai recomeçar, infelizmente deu um problema na live. Ninguém estava me ouvindo. Ele me ouve bem porque a gente está junto e ele me ouve no tempo certo. Mas todo mundo não está me ouvindo, e ninguém está me ouvindo, ninguém está ouvindo ele. Então a gente encerrou e vai começar de novo. Senão não adianta fazer uma live que ninguém escuta, aí não serve para nada. Então quem está aí agora consegue me ouvir bem? Consegue acenar aí, consegue me ouvir bem? Dá uma acenada aí dizendo que consegue, não consegue. Marcos. Vocês dois que estão aí conseguem me ouvir? Isso agora. Tá ouvindo, André? Vamos ver se agora vai, né? Tô me ouvindo, Pachecão? Eu tô te ouvindo bem, cara. Aqui quem, às vezes, quando a gente tá nós dois falando, a gente se Ah, ouve. Mas quem tá na transmissão não se ouve. Fala aí, André Weber. Tudo bem? Então vamos perguntar que se o pessoal tá ouvindo, se a gente toca o pau. Então o pessoal tá ouvindo ou não? Manda um joinha, oizinho se aí. estiver ouvindo. Um joinha. Vamos fazer uma pergunta aí, se alguém tá ouvindo. André, tá ouvindo, André? Vamos tentar, vamos. Som melhorou, o pessoal tá falando aí. Ouça os dois. Vamos Vamos embora, lá. vamos embora. Então você estava falando da postura Isso. e que você tem no teu site tem um livrinho É, também que fala várias posturas aí. isso. Eu tenho um e-bookzinho com dicas de postura, de ergonomia, que são bem úteis, especialmente nesse tempo de pandemia, que é o que a gente estava discutindo um pouco agora. Quem tiver afim, manda para mim depois uma mensagem que Uhum. eu compartilho esse material, que tá bem bacana. Tá, beleza. Bom, Guilhermão, vamos começar a dar uma dificultada aí para você, né? Você tem alguns exercícios que você recomenda mais específicos assim para quem tem problema de coluna? Tem sim. Né? Em primeiro lugar, quando a gente fala problema de coluna, nós estamos falando de uma coisa super ampla. Né? Então, obvia- Sim, obviamente, o que eu senhor. vou falar agora não é para 100% das pessoas, nós somos diferentes, mas vale para a grande maioria das pessoas. Tá? Então, assim, em primeiro lugar, a nossa coluna é o nosso pilar que sustenta a gente em pé. Se a gente não tivesse uma coluna vertebral, a gente ia ser uma ameba, a gente ia ficar rastejando no chão. Né? Então, isso dá estrutura para a gente, faz a gente ficar de pé. Quando a gente olha uma parede, é uma coluna rígida, fixa, ela não se mexe. A nossa coluna não, ela é móvel. Isso traz desgaste também. Né? Então você pega alguém de seus 70, 80 anos, tem história aquela coluna, viveu muita coisa. Então, uma parte muito importante do funcionamento da coluna é a parte da musculatura. E é essencial a gente fazer exercício que fortaleça o tronco, que proteja essa coluna vertebral. Né? Então, quando eu penso em exercícios para fortalecer a coluna,
eu estou pensando em exercícios tipo abdominais, prancha, ponte, prancha lateral, aquele abdominal que é mais curtinho. Então, eu tento fazer exercícios ou propor exercícios para esse paciente que não tenham tanta movimentação da coluna. Então, a gente chama de isométrico, né, Pacheco? Aquela contração do músculo que não produz tanto movimento, né? Isso vai tornar essa musculatura que envolve a coluna mais forte. Consequentemente, vai haver uma menor sobrecarga da coluna propriamente dita, né? Então, aquele desgaste, ele Uhum. vai, ele vai ficar quietinho, ele vai ficar numa boa e esse paciente não vai ter dor, que, na final de contas, é o que a gente quer ter, né? Ausência de dor. Uhum. Tá, vão surgindo algumas perguntas, né? Aliás, deixar bem claro, acho que eu não falei isso no começo, que a live é para quem está assistindo, né? Então pode mandar as perguntas, elas estão sendo compiladas e muitas delas elas serão respondidas no decorrer da live, tá? Então já tem uma pergunta sobre hernia de disco, isso vai estar mais para frente e vai ser respondido sim, tá? Vamos lá. Eu tenho uma ideia bem pessoal sobre o funcionamento do RPG, né? A gente manda muito paciente que tem dor lombar, dor cervical, dor nas costas como um todo, fazer RPG. E o que você acha do RPG? Você acha que é útil? O que você indica para os seus pacientes? Tem bastante físio aí Tem, assistindo, né? hein? Já vi o Thiago aí dando joia também. De fato, assim, É, para falar a verdade, assim, a gente tem no Brasil a figura do fisioterapeuta. Eu gosto muito do fisioterapeuta que ele soma coisas, ele não fica preso na fisioterapia tradicional, no RPG. Então, ele acaba misturando técnicas diversas para proporcionar para o paciente aquele melhor tratamento possível, né? Então, a gente tem diversas técnicas de osteopatia, quiropraxia, RPG, fisioterapia. O que eu, como cirurgião da coluna, penso? Nós precisamos chegar na parte do exercício, né? Se a gente vai chamar disso ou daquilo, eu nem gosto muito de colocar rótulo na hora que eu mando para o físio. Eu gosto de deixar ele resolver. Mesmo porque, assim, antes eu pego o paciente com uma baita crise de dor, vou ver ele daqui a 4 semanas, só que na semana seguinte, o cara está sem dor, está muito bem. Não faz sentido ele ficar fazendo a mesma coisinha até me ver lá na frente, para que aí mude a estratégia. Então, eu gosto de dar essa autonomia para o fisioterapeuta. Na verdade, é quem está toda semana pegando na coluna do paciente, botando o cara de pé, fazendo ele melhorar da dor, propondo um exercício diferente, corrigindo a postura dele ou não. Então, eu gosto de deixar essa tarefa, claro que a gente vai discutindo junto, né? Afinal de contas, o tratamento envolve uma equipe, não é uma única pessoa. Não sou só eu, só o fisioterapeuta, é uma equipe que está cuidando daquele indivíduo. Mas eu gosto de deixar bastante livre para o fisioterapeuta para a hora que ele resolver fazer um pouco mais de exercício, porque é o ponto que eu quero chegar, é o exercício. E é o exercício que vai ter uma função com a uhum. postura, ou seja, se aquele indivíduo que fica muito tempo sentado, vamos observar como que ele se senta, como é que ele usa o computador, vamos trabalhar a musculatura no sentido de fazer com que ele tenha uma qualidade no trabalho muito melhor, né? Mas eu procuro engessar um pouco menos esse negócio, putz, é só RPG para você. Não, esquece o RPG, é a fisioterapia. Ah, eu tenho uma sequência na minha cabeça. Ele precisa primeiro melhorar da dor. E a gente vai usar diversas técnicas para melhorar esse indivíduo da dor. Osteopatia vai muito bem, em alguns casos a Uhum. quiropraxia. As coisas tradicionais de ultrassom, TENS, manipulação, melhorou da dor o suficiente, vamos começar um trabalho de exercício e, obviamente, aquilo vai ser gradual. Até o ponto onde ele não precisa mais do fisioterapeuta, ele vai tocar isso sozinho, ou numa academia, ou por conta própria, aí depende muito de cada indivíduo, da disciplina de cada um, mas é a forma que ele Eu também tenho essa ideia, acho que é uma ideia a única que vale na verdade, né? Eu também deixo o fisioterapeuta completamente livre. Eu confio muito no é, fisioterapeuta. Então, quando eu prescrevo fisioterapia, eu escrevo reabilitação. O fisioterapeuta tem um olhar muito bom e ele vê o que está acontecendo muito melhor que a gente muitas vezes. Fraqueza muscular, desequilíbrio muscular, desbalanço é, pélvico. E eles atuam de uma maneira que eu gosto muito. O Robério, que é um fisioterapeuta do é, Vita.
Ele é do Vita da... Você Conheço, conhece? claro. Ele chama Robério, ele é do Vita de Alto de Pinheiros. Eles fizeram uma parceria com o Vita agora, que ele me falou semana passada. Como ele disse aí, um comentário, é que o RPG é uma ferramenta. Então eu não concebo o RPG como um tratamento único. O RPG ele funciona quando você tem uma estrutura muscular que permita com que você fique na postura desejável. Porque o RPG é uma reeducação da postura. Só que se você não tem musculatura para ficar naquela postura, você nunca vai ser reeducado. Você vai sair de lá assim, vai dar tchauzinho para o fisioterapeuta, vai dar um minuto, vai estar assim. Então você precisa da musculatura para permanecer na postura, né? Então acho fundamental isso daí, em relação ao RPG. Pediram para comentar sobre a quiropraxia. Na minha visão, queria saber a sua também, a quiropraxia eu gosto bastante, mas tem que tomar bastante cuidado. Então não é todo mundo que pode fazer quiropraxia. Eu tive um caso gravíssimo de quiropraxia com dissecção da artéria vertebral e o paciente teve um AVC, cara. Então, e você não pode fazer quiropraxia numa hérnia de disco ativa. Então, primeiro tem que ter uma ressonância para depois você fazer a quiropraxia. Mas eu acho um tratamento fenomenal. Exatamente. O que você Isso é uma acha? ferramenta, né? A gente não tem uma ferramenta que serve para tudo, e cada coisa tem a sua devida ferramenta. Você abre a caixa de ferramenta, para martelar um prego, você precisa de um martelo. Para parafusar um parafuso, é uma chave. Então, é isso, é uma ferramenta. E você sabe, poxa, você comentou uma coisa que me chama a atenção. Às vezes, o paciente, ele fica me cobrando o que, que o fisioterapeuta vai fazer. Mas, doutor, escreve aí o que, que é para ele fazer. Não. E isso, às vezes, me deixa até numa situação, às vezes, constrangedora. Eu falo, calma, vamos começar por assim, por assado, você vai em tal lugar, eu confio nessa pessoa, ele vai mudar o tratamento, mas é isso mesmo, né? Aí, mas às vezes ele fica querendo, cobrando de mim uma sequência. Eu não vou estar no dia a dia com ele, o dia a dia não sou eu vejo uma vez por mês, não sei, depende do problema, mas é eventual a nossa visita, não é isso? Então, como disse a Paola aí na nossa live, a quiropraxia ela pode salvar de verdade, mas ela também pode pôr no buraco. Então, eu recomendo bastante, mas eu confio em um ou outro quiropata para manipular o paciente e eu acho que precisa de uma ressonância magnética prévia. A Soninha Nakarato, lá da chefe da FIS da unidade de Alphaville, está te Manda mandando um um beijo, abraço aí Saninha, também. beijo. Soninha é uma guerreira, né? Bom, a gente já falou sobre a quiropraxia, a osteopatia, e vamos falar também do. Eu vou fazer só um comentário, né, para a gente não perder muito tempo na nossa live, que a gente vai entrar mais na parte cirúrgica aí, que é a tua área, né? E a gente não esqueceu o seguinte, né? Como ortopedista, a gente tem que ter uma noção, principalmente quem é cirurgião de coluna, como é o teu caso, de examinar bem o paciente da forma neurológica, né? Nós não somos neurologistas, somos ortopedistas, mas o mínimo é examinar reflexo, sensibilidade, força muscular, equilíbrio, isso a gente precisa saber. Porque eu recentemente peguei um outro paciente que já vinha sendo tratado por alteração de coluna, porque você faz uma ressonância magnética, vai lá, vê uma protrusão e já cai nessa armadilha da protrusão, e era um paciente com esclerose múltipla, por exemplo. Então, não bate o sintoma de esclerose múltipla com sintoma de discopatia, são totalmente diferentes. Então, lembrar que existe a medula, que passa dentro da coluna e que é sede de patologias Exato, também. É só fazer essa exato. lembrete aí. Existe esclerose lateral amiotrófica, que são doenças que, quando começam, elas são muito capciosas. E a gente, se não tiver na nossa cabeça que elas existem, a gente perde o diagnóstico. Ontem mesmo eu vi um paciente com a ressonância magnética com umas manchinhas na medula, tal, que não estava no laudo da ressonância, e tinha uns formigamentos muito estranhos. Eu liguei lá, falei, olha, isso daí parece esclerose múltipla. O cara mudou o laudo. Aí eu mandei para o neuro, que aí já sai da nossa área. Mas só para lembrar isso daí, tumores também de medula, etc. Né? Mas, Meyer, discopatia degenerativa, né? Primordialmente é uma doença genética. A pessoa nasce com a propensão de ter o disco com problema, né? Eu brinco com o paciente, eu digo assim, você pode ser obeso, não fazer exercício, fazer tudo errado. Se você nasceu privilegiado, com aquele disco perfeito, você provavelmente não vai sofrer de problema de disco nunca.
mas não é a maioria. Então, no meu caso, eu tenho três, já tive hérnia, eu vejo meu irmão tem hérnia cervical, a minha avó, a conversa lá em casa era bico de papagaio, bico de papagaio, bico de papagaio. Então, discopatia é uma coisa genética. Mas quem está em cima do disco geneticamente alterado somos Exato. nós. Então, o que dá para fazer em quem tem discopatia Então, degenerativa? essa é uma boa. Eu gosto de fazer uma comparação que é a seguinte, Pacheco. Esse aqui é o nosso carro. Você pode nascer com um carro que é um Fiat 147, ou você 147, pode nascer uma Mercedes, entendeu? Os dois vão ter um desgaste, só ótimo. que um vai quebrar antes, né? A gente sabe qual que vai quebrar antes, né? É o Fiat, pô. Então, isso a gente não escolhe, né? Quando você vem com uma marca. Você é um veículo que tem uma marca ali, que você tem uma, falando da coluna, né? Você tem uma qualidade. Mas o que você faz também muda, né? Então tem alguns esportes de alto impacto, com traumas repetitivos, que também tem uma relação com a degeneração da coluna, né? Mas claro que a parte genética ela é realmente muito importante nisso daí. Você sabe que isso é uma coisa que todo mundo acaba me perguntando, né? O que eu faço para evitar esse desgaste? E aí eu entro um pouco naquela parte do que a gente conversou um pouquinho, que é do exercício. Que na verdade você pode viver Do e exercício. chegar lá na frente com um desgaste muito grande, mas muito bem clinicamente, com pouca dor. Então eu estou cansado de ver aqueles velhinhos ativos que fazem esporte, que jogam tênis, que nadam pra caramba e tal. Aí você faz um exame do cara, fica com uma dorzinha de leve. Você vê que o laudo do cara é horrível, tem um monte de coisa. O laudo são 2 páginas de coisa escrita de alteração. E o sujeito está vendo que tem uma dorzinha de nada. E aí você pega no lado oposto alguém que tem 26 anos de idade, não fez nada na vida, tem uma protrusão discal e morre de dor, e tem crises homéricas, e nunca fez exercício, e a postura é péssima, e o cara fuma sem parar. Então, o que a gente faz da vida, o que a gente faz com esse veículo aqui, é muito importante também. Aquele que tem uma genética ruim vai ter um desgaste, infelizmente, mais rápido do que a média, mas não necessariamente esse cara vai estar sendo submetido a uma cirurgia em pouco tempo, né? Então, é super importante esses cuidados. Manter uma saúde, procurar uma alimentação adequada, uma postura adequada, uma atividade física que exerça algum tipo de fortalecimento sobre o seu tronco, no sentido de proteger a tua coluna, tenham cuidado com postura, com ergonomia, enfim, hábitos saudáveis de vida, e ainda assim, fazendo tudo certo, infelizmente a gente ainda pode ter alguns probleminhas. Vamos diminuir as chances, mas a gente está sempre sujeito a alguma coisinha nesse sentido. A Irene Muniz é tua paciente, né? Eu vi que ela entrou aí, eu já encaminhei ela para você com um problema na coluna, ela deu um Tá tchauzinho também. bom. Só que a discopatia degenerativa, ela tem uma evolução. Então, ela pode começar a degenerar, 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 degenerar. Aí começam as fissuras, e a fissura pode ser aumentada e o disco vai saindo para fora. Então, começa com uma protrusão, e esse disco pode romper e virar uma hérnia de disco, né? E muito paciente pergunta, doutor, agora eu tenho uma hérnia, vou ter que operar? Tem que operar? Então, bom, assim, só comentando um pouco da anatomia da nossa coluna para a gente entender, né? São vários bloquinhos de osso, que são as vértebras, separados por um disco. É um amortecedor. Imagine esse disco como um chiclete babalu. Ele tem uma parte externa mais resistente, ele tem um recheio, não é bem líquido, mas ele tem uma consistência de um silicone macio, né? Então vamos imaginar uma protrusão. Protrusão é você aperta de leve o babalu, ele fica mais saliente, né? Se você apertar para valer e vazar aquele silicone, aquele gelzinho, aí a gente vai ter uma hérnia de disco extrusa, né? Como a gente usa nos termos médicos, né? É, são coisas diferentes, assim, a protrusão pode nunca evoluir para uma hérnia, né? Mas, de fato, a hérnia acaba sendo uma evolução da protrusão. Não é uma regra, mas é uma possível evolução. Então, quando a gente tem uma hérnia, o que que faz? Qual que é o quadro clínico em primeiro lugar, né? A hérnia provoca muita dor pela compressão do nervo. Dói, dói. O sujeito ele vem.
com dor nas costas, mas mais importante que a dor nas costas é aquela dor que vai para a perna. Alteração da Travou. sensibilidade na perna, enfim. Isso a gente está falando da lombar, né? Na cervical, no braço, enfim. E esse quadro, ele gera um quadro neurológico. A gente pode ter alteração de sensibilidade, a gente pode ter alteração de reflexo, a gente pode ter alteração motora, né? Então, em primeiro lugar, quando você tem uma hérnia de disco, sair com aquele pedaço, a chance de você precisar de uma cirurgia é mais ou menos uns 10 a 15%. Ou seja, 85 a 90% das Baixo. pessoas não precisam de cirurgia. São indivíduos onde eles vão ter um curso de dor, só que o nosso corpo ele consegue, aquele pedaço que saiu do disco, o nosso corpo consegue reabsorver. Ele não volta para dentro do disco, mas é como se o corpo eliminasse aquilo lá. Existe uma regressão da inflamação, uma regressão da compressão do nervo e o indivíduo segue uma vida normal. Para aqueles indivíduos onde a gente tem uma compressão importante do nervo e eles chegam para a gente com uma perda de força significativa, isso constitui para a gente uma indicação de cirurgia. Porque perder força é muito importante, parece irrelevante, mas depois esse indivíduo ele fica manco, ele tem dificuldade para subir uma escada, para dirigir um carro, então atrapalha a vida do carro. Então, perder força de forma significativa é uma indicação de cirurgia. Segunda indicação de cirurgia é a não melhora. Então, ele chega com dor, remédio, fisioterapia, repouso. Travou, será? Estou te vendo. Agora eu tô te vendo. Deu uma travada, mas voltou. É assim mesmo. É a internet Tá brasileira. bom. Então, assim, essas são duas critérios-chave. Existe um terceiro critério que eu não vou comentar muito, que se chama síndrome da caldequina. É uma hérnia tão grande que a gente perde a função de nervos muito importantes que, por exemplo, comandam o nosso xixi, as nossas fezes, enfim. São casos mais raros. Mas, basicamente, vamos pensar em duas coisas. É a falência do tratamento conservador ou a presença de déficits neurológicos importantes. Então, sim, como hérnia de disco eu tenho que operar? Provavelmente não. Mas é possível que você precise operar. Vamos pensar em 10 a 15%. Então vamos supor que é um paciente que tem uma dor intratável, que é uma indicação de cirurgia, ou uma alteração motora, que também é outra indicação de cirurgia, né? Que significa que a compressão é muito grave, é muito intensa, né? Só lembrando na anatomia da raiz, né? Você tem uma parte mais periférica, que é a parte mais sensitiva, né? Então, se a compressão ela é mais leve, ela afeta mais a sensibilidade. Se a compressão é mais importante, ela afeta a sensibilidade e a parte motora. E se você tem a parte motora muito tempo comprimida, isso pode afetar fala aí, Permanentemente. permanentemente o nervo. E aí, mesmo que você opere depois, você pode ficar com uma sequela motora, né? Daí você decide operar. Quais são os métodos cirúrgicos que existem para operar uma hernia de disco, Guilherme? Então, assim, a gente tem algumas formas de tratar, né, cirurgicamente a hérnia de disco. Basicamente, o que a gente precisa fazer é descomprimir aquele nervo. Ele precisa voltar, entre aspas, a respirar. Porque o nervo é um tecido vivo, então tem vaso sanguíneo chegando nele. Essa compressão faz esse tecido nervoso, não é que ele vai morrer, mas ele vai sofrer alterações que podem se tornar irreversíveis. Então a gente precisa ganhar espaço para esse nervo de novo, né? Isso é a chave do tratamento. E sabe o que é interessante, Pacheco? Nós nunca conseguimos inventar nada diferente disso. E a gente já tentou um monte de coisa, né? De injetar coisa, de fazer. Nada se equivale a você descomprimir o nervo. A descomprimir mecanicamente, né? Mecanicamente. Então, ou seja, decidimos que precisa de uma cirurgia, a cirurgia é descompressão, né? Aí nós temos
uma infinidade de possíveis alternativas a essa descompressão. Desde uma cirurgia grande, você vai descomprimir o nervo, fazer uma fixação da coluna, botar 4 parafusos ali, juntar uma vértebra na outra, tirar todo o disco e tal. Há uma cirurgia do outro extremo, que você coloca um cano que é um pouquinho mais grosso que uma caneta Bic, né, não tem lesão de nada, vai ali, tira só aquele pedacinho que está apertando o nervo e pronto, né? E temos coisas no meio do caminho, faz uma pequena via, enfim. Mas basicamente é descompressão do nervo, né? E aí, se a gente pensa nessas alternativas, né, é mais ou menos assim. Você precisa aniquilar um inimigo que mora num prédio. Se você botar uma bomba no prédio, você vai conseguir ter o objetivo, mas olha o tamanho do dano colateral que você vai causar. Vai cair um prédio inteiro, cheio de gente, de coisa. Mas você pode ter um sniper também. Aquele cara que vai dar aquele tiro certeiro e vai resolver o teu problema. Então, você tem de opções, você tem desde detonar um prédio até usar um sniper para resolver o teu problema. Mais ou menos esse é o raciocínio. Uhum. E quando você tem que fazer uma cirurgia mais complexa, que você faz artrodese, que é essa que você falou, que tem 4 parafusos, tem que fazer uma fusão entre uma vértebra e outra, tem que colocar enxerto, e quando você pode fazer uma cirurgia minimamente invasiva, qual que é a... Por que em uns casos a opção de A ou de B? Por que não faz para todo mundo a minimamente invasiva? Essa também é uma. Primeiro, assim, em primeiro lugar, assim, quando a gente fala de cirurgia minimamente invasiva, que é um termo que está muito na moda hoje em dia, nós estamos querendo falar de uma cirurgia que tem um menor dano colateral, né? Você vai resolver um problema causando a menor quantidade possível de outros danos do teu próprio procedimento. Então, isso é a cirurgia menos invasiva. E a gente tem cirurgias menos invasivas, desde cirurgias de artrodese, que você põe em parafuso, cirurgias maiores, você também pode fazer utilizando técnicas menos invasivas, né? Então, o que no passado você fazia uma incisão, né, um corte no paciente que ia, sei lá, da nuca até o bumbum para resolver um problema, cada vez você faz cortes menores para preservar a musculatura, que é essencial até depois a reabilitação desse paciente, para preservar estruturas que não têm a necessidade de serem lesadas, enfim. Então, só voltando um pouco, né? Quando é que eu vou usar um parafuso, né? Então, assim, parafuso é uma ferramenta que a gente usa para fixar a coluna. E a fixação da coluna, ela tem critérios bem definidos. Eu vou fixar essa coluna nas seguintes situações. Quando eu preciso corrigir uma deformidade. Então, por exemplo, aquele indivíduo que tem uma vértebra que escorregou muito para frente. Preciso trazer para trás ela. Eu vou usar um parafuso. Então, deformidade é uma necessidade. É um indivíduo que tem um trauma, tem uma fratura. Eu preciso restabelecer a capacidade desse indivíduo de sustentar carga. Eu vou precisar usar esses parafusos, né? Que mais? Eu tenho. No caso de artrose, Então, eu tenho um problema onde o movimento, né, a gente vai chamar de instabilidade, eu tenho uma instabilidade, o movimento ele é parte do problema, eu quero tirar o movimento. Eu vou lá e fixo também. Então, para essas 3 situações básicas, eu vou precisar de um parafuso. Para aquele indivíduo que tem uma hérnia, que está comprimindo o nervo, a coluna dele, a estrutura dele não é o problema. O problema é a compressão do nervo. Eu vou lá, eu tiro aquilo que está descomprimindo, está comprimindo o nervo, deixo aquele nervo livre de novo, ele melhora a dor, mas muitas vezes esse é aquele paciente que tem uma dor lombar crônica. Puxa, passou a vida inteira com dor nas costas. Essa parte eu já aviso, essa parte não sou eu. É lá na clínica de fisioterapia, é lá na tua reabilitação. Você vai ter que fortalecer esse tronco. Eu vou resolver essa parte aqui, ó, do teu pensamento do nervo. O seu tratamento é complexo, ele envolve etapas. Eu vou cumprir uma etapa. A próxima etapa, você vai lá na tua reabilitação e vai fazer um fortalecimento do tronco e vai melhorar. é, já aproveitando aí que você está falando, tem o Danilo Souza que está perguntando que ele
que hérnia com compressão da medula, se é possível cirurgia minimamente invasiva, é possível. Tem algumas exceções, acho que se a gente ficar falando em exceção, a gente não sai do lugar também, né? Mas, em maneira geral, é possível, né? Isso que você falou é muito importante, né? Isso é outra noção que o ortopedista de coluna, claro que tem, mas os ortopedistas que não são de coluna têm que ter também. Qual é a causa da dor do paciente, né? Então, muitas vezes o paciente tem uma hérnia, mas tem uma questão na articulação entre uma vértebra e outra, que já está com um desgaste avançado e que ele tem uma ilusão que você vai tirar aquele pedacinho de hérnia que está tudo resolvido. É como você disse, está resolvido a compressão. Você continua com a situação do desgaste da faceta articular, né? E daí, talvez, em casos mais avançados, você já faz logo tudo, né? Você já tira o disco que está comprimindo e já faz a fixação, que você resolve as duas coisas ao mesmo tempo, apesar de ser uma cirurgia um pouco mais, um pouco maior, né? Mas mesmo sendo maior hoje, acho que vocês conseguem fazer isso também com tranquilidade, né? Fazer uma artrodese num segmento, né? Sem dúvida. Então, por exemplo, uma artrodese, que é uma cirurgia dita como uma cirurgia um pouco maior, né? A gente consegue fazer com dois acessos muito pequenos, de cerca de 2,5, 3 centímetros, onde a gente aborda de uma forma, não exatamente pelas costas, mas um pouco mais oblíqua essa abordagem. Por que isso é importante? Porque a gente preserva a musculatura, né? Quando a gente faz uma via central, a gente acaba lesando muito mais a musculatura para, por exemplo, colocar um parafuso e tudo mais. E como a gente lesa menos essa musculatura, a gente consegue mandar o paciente, às vezes, no mesmo dia para casa, tranquilamente no dia seguinte, dá para ir para casa, porque o grau de dor, de incapacidade desse indivíduo é muito menor. Eu me lembro na época da minha residência, e não faz tanto tempo, mas foi nas clínicas, né? A gente não tinha tantos esses recursos, eles não existiam, e a hospital pública a gente não tinha. Então, a cirurgia que era feita lá, o indivíduo ficava quase uma semana deitado, e ele tinha dor, e era um pós-operatório muito chato, né? E às vezes a gente faz a mesma cirurgia, o mesmo princípio cirúrgico, né? Só que com uma agressão menor, e a gente tem um resultado, em termos de dor no pós-operatório, e ele não dá para comparar com o que a gente tinha lá atrás. Então, a grande evolução dos últimos 10, 20 anos da cirurgia da coluna, a gente não inventou nada novo. A gente pegou o que está consagrado e transformou em coisas menos agressivas graças à tecnologia. A Chico acabou de chegar no Einstein, um aparelho sensacional que faz a gente planejar a cirurgia, ou seja, eu olho numa tela, eu sei exatamente onde está indo o meu instrumento, ele faz uma projeção no exame de imagem. É tipo um tomógrafo? Exato. É como se fosse um tomógrafo. Me falaram, cara, eu fiz uma cirurgia semana passada e o Cris, lembra o Cris, o gesseiro que trabalhava no Einstein de Alphaville? Ele falou, doutor Meyer tá fazendo um curso aqui no tomógrafo novo aí, você não vai fazer? Eu falei, não tô nem sabendo disso daí. Olha, é desse curso então que você está fazendo, isso né? aí. Isso, na verdade, sim. A gente foi um dia lá, porque é uma coisa que a gente acha sensacional, e a gente já tem treinamento, mas é uma coisa que acabou de chegar no Einstein. Então a gente foi lá conhecer, e aí foi o cara mostrar as funcionalidades da máquina. E assim, o que faz isso de bom, né? Em primeiro lugar, aumenta muito a nossa precisão cirúrgica. Então, putz, é aquele tiro certeiro, né? Diminui a radiação para a equipe médica e para o paciente também, né? Diminui o tempo cirúrgico, porque eu já sei onde é que eu tenho que ir, e permite que eu opere o indivíduo fazendo pequenos furos, né? A cirurgia minimamente invasiva da coluna, ela chegou agora. Para vocês é uma coisa consagrada. Mas, Pacheco, imagina abrir um joelho para reconstruir um cruzado. Tem sentido fazer esse negócio? É criminoso, não é? Hoje não em dia, faz sim. sentido. É a mesma coisa, se daqui a pouco, se alguém abrir, rachar a pão no meio para botar 4 parafusos, esse cara está vindo da onde? Da década de 80? Não é possível. A Paola está perguntando se esse aparelho é uma navegação. É tipo um EOS, não é? Você sabe o EOS do Fleury? Sei. Não, é uma navegação. Uma navegação. Ele roda uma tomografia. É uma navegação. E aí ele navega.
super bacana. Como é o pós-operatório de um paciente que faz uma retirada, sem querer falar termos técnicos, né? Então, paciente que faz uma cirurgia endoscópica para retirada daquela herniazinha que você faz. Como que é o pós-operatório? Então, você sabe que, olha, essa pergunta ela é ótima. Então, eu gosto muito da cirurgia por vídeo da coluna, né? Passei esse ano fora na Coreia para aprender a operar usando uma câmera de vídeo. E aí que tá. Então, o que antes eu fazia uma via de acesso também pequena, mas fazia uma via de acesso, tirava aquela hérnia. O que acontecia? Esse paciente ele tinha um pouco de dor no pós-operatório, que normalmente dura umas 2 semanas essa dor. E essa dor, ela fazia com que o paciente tivesse um cuidado maior com ele mesmo. Com a cirurgia endoscópica, eu faço um furo, eu dou um ponto na pele, um furo de 8 milímetros, e tiro aquela hérnia. Qual que é o resultado? Não dói nada depois. Parece que uma mágica aconteceu e o cara está sem dor. Está doendo. O que acontece? Esse cara exagera. Né? Então, eu tive alguns pacientes. Eu tive um paciente, foi muito engraçado, ele era um português, mais velho, engraçado e tal. Veio com uma hérnia, se arrastando, sofrendo. Aí fiz uma cirurgia por vídeo. Tirei a hérnia do meu consultório por uma semana. Eu tô ótimo, obrigado, eu tô ótimo. Então, e eu falei, olha, seu João, não pega peso, não faz assim, não faz assado. Bom, voltou com mais uma semana morrendo de dor. Tive uma semana, o que aconteceu nessa semana? Doutor, a tua cirurgia não funciona. Eu estou com a mesma dor. A tua cirurgia não funciona para nada. Aí, como assim não funciona? Eu fiquei meio constrangido, né? Aí a esposa do cara, mentira, doutor, ele não fez nada que você pediu. Ele foi no jardim, ele carregou um vaso, ele brincou com o neto, ele se jogou no sofá. E aí, uma das tantas, ele voltou a ter dor. Assim, a hérnia é um vazamento. Né? A gente tem que ter um pouco de cuidado, que eu tiro de vaso. Tem que cicatrizar. Tem que esperar cicatrizar. Pode vazar de novo aquilo lá. Né? Se você não tem cuidado nenhum, pode vazar. E aí é um negócio de cirurgia menos invasiva. Ela dói tão pouco que eu fico martelando para o paciente ele não fazer. Não faz isso, não faz aquilo. Cuidado, cuidado. Porque ele quer fazer. Eu que seguro. Mas, assim, de forma geral, como é que é o pós-operatório? Esse paciente ele tem que fazer. Para fazer exercício, quando que pode fazer exercício? Essa é uma boa pergunta. Depende de algumas coisas. Né? Então, por exemplo, tem coisas que eu vejo no intraoperatório como um defeito pelo qual vazou aquele recheio. Um defeito muito grande, eu seguro mais tempo. Um defeito menor, eu seguro menos tempo. Segunda coisa é a aptidão física desse paciente. Aquele cara que sempre fez exercício, ele vai antes para o exercício. Não tem problema. Aquele que nunca fez exercício é um começo, não é um recomeço, é um começo. Então eu acabo segurando um pouco mais esse indivíduo. Geralmente eu coloco na fisioterapia para questões de analgesia, de mobilidade articular, com uma semana, entre 4 dias e uma semana, e começo uma parte mais de exercício, em torno de 4 a 6 semanas eu começo a incluir um pouco mais de exercício, coisas bem leves no início, isometria no início, e aí eu vou gradualmente ampliando esses exercícios para coisas mais complexas, até um pouco de liberdade. Aquela cicatrização, ela acontece por volta de 6 semanas, a gente tem uma cicatrização um pouco mais confiável, no sentido de evitar uma nova hérnia no mesmo lugar. Tá. Tem uma pergunta aí, mas a gente já respondeu, né? Qual o critério para retirar a hernia de disco? Você já falou, né? Que é uma dor intratável e uma alteração da força, né? Uma alteração muscular neurológica, né? Então já foi falado. Tem outra pergunta aqui, que como vocês abordam ou avaliam o perfil biofísico, social do paciente com dor lombar crônica, que é o do Thiago, que você conhece, né? Eu vou falar da minha parte, né? O que eu procuro é o seguinte: eu peço uma ressonância magnética, o paciente tem uma dor lombar, por exemplo, lombar ou cervical, tanto faz. Quando eu enxergo que tem uma dissociação entre aquela queixa e o que eu enxergo na imagem, para mim acende um alerta
que tem algo errado nessa questão mental do paciente. Daí eu já começo a enxergar de outra forma. Já fico pensando, será que é fibromialgia? Será que é uma dor miofacial? Daí eu já enveredo para o outro lado. Então, para mim, para eu entrar e enveredar nisso, eu preciso de uma dissociação entre imagem e sintoma. É o jeito que eu enxergo a princípio, né? A Michelle, lembra da Michelle? Que trabalhava com a gente lá na recepção, virou fisioterapeuta, a Mari Boituva entrou também. E o Deco é o fisioterapeuta, é o André, lá da unidade também, fisioterapeuta lá. Como que você enxerga essa parte também? Que cuidou dos pacientes meus, mandou agora. Então, Pacheco, essa questão, assim, a dor lombar crônica é um capítulo muito especial do cirurgião de coluna. Porque quando a gente fala de dor lombar crônica, isso envolve muita coisa, né? Por exemplo, a gente costuma ter um ponto de descarregar os nossos problemas. Então, tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que tem dor de estômago, gastrite, e tem gente que tem dor lombar, né? E não é operante. E dor no joelho também. Né? E aí que tá, não vai ser uma cirurgia que vai resolver isso daí, né? E às vezes o paciente ele quer uma cirurgia, que ele quer uma coisa rápida, né, e garantida. Não, operar a coluna. Então, a dor crônica, a gente tem que olhar para essas questões, para o perfil psicológico desse paciente, como é que ele é de estresse, de ansiedade. E às vezes isso não é fácil de tirar do paciente, especialmente para a gente que faz uma consulta e depois vai ver esse paciente no futuro. Muitas vezes o físico, como fica conversando uma hora, ali a 2 dias conversa mais uma hora, ele vai pegando essas coisas. Consegue ter isso. Então, por isso que é super importante a gente conversar com os fisioterapeutas e vice-versa. Porque às vezes eu estou achando que esse cara precisa operar e o filho fala assim, doutor, esse cara aqui é maluco, esse cara aqui ele é depressivo, toma um monte de remédio, esse cara aqui não... Então, você já acende uma luz vermelha. Então, essa conversa é super importante. Mas eu sempre gosto de perguntar algumas coisas para ele. Como é que é o trabalho dele, como é que é a família dele, como é que é o sono dele, e se ele toma algum remédio, se ele já tratou de ansiedade e depressão. Então, algumas pistas aí para ver como é que é essa parte, né? E claro que pode ter gente que tem estresse, que tem ansiedade, que tem depressão, que tem um problema cirúrgico na coluna, né? E aí eu procuro deixar bem claro a diferença e o que eu pretendo com a minha cirurgia. Então eu falo, olha, você tem isso daqui, por exemplo, para alguém que tem um perfil psicológico mais depressivo, você vai ter um pós-operatório mais chato, mas ainda assim você precisa operar, você vai melhorar isso, isso e isso. Você não vai melhorar mais do que isso. Eu não vou resolver a tua vida. Vou te ajudar nisso. Se você achar que isso vale a pena, então nós vamos operar. Se você achar que as outras coisas são mais importantes, isso é um detalhe, eu não posso te ajudar. O seu tratamento vai ser diferente desse. Depois, se você quiser, eu levantei uns questionários de estresse e depressão. Eu tenho também. E daí tem uma pontuação e eu aplico esses questionários. Eu não quis ser... Como a live é sua, estou só mais fazendo pergunta, mas eu abordo dessa forma. Eu tenho esses questionários. Quando eu percebo essa dissociação imagem-queixa, uma das coisas que eu faço é aplicar esses questionários aí. Indo para frente um pouquinho, está na moda agora, que a gente vê muita gente fazendo, principalmente os anestesistas, são aquelas ablações por radiofrequência, né? Então, os caras cobram uma fortuna, às vezes 40, 50 mil reais para fazer um procedimento e não tem nenhum cabimento cobrar isso. E a gente, às vezes, vê bons resultados, né? Qual que é a indicação mais precisa para fazer essas ablações por radiofrequência? É uma dor facetária, hérnia de disco? Quando que faz uma coisa ou outra? Então, é isso aí, né, Pacheco? É uma ferramenta. Se você tiver um curto-circuito, não adianta você chamar um encanador. Isso é a mesma coisa. A radiofrequência, né, ou a risotomia facetária, o que é? Né? Qual que é o princípio dela? Se a gente imaginar que a dor daquele paciente vem da articulação facetária, essa articulação está com um problema. Ela gera dor. Só que essa dor ela vai para um pequeno nervo até a tua cabeça. Se eu for naquele nervinho específico da faceta articular e queimar aquele nervinho,
a gente não vai ter essa informação de dor chegando até aqui. Só que se a dor dele não for da articulação, for do disco, por exemplo, não faz sentido fazer uma radiofrequência, uma Não faz episiotomia, efeito. né? Se for uma compressão do nervo, não faz sentido eu ir lá e tirar a sensibilidade daquela articulação. Então, assim, para tratar qualquer coisa, seja um remédio, com cirurgia, joelho ou coluna, a gente precisa entender exatamente qual que é o problema, né, o diagnóstico. E essa é a chave da cirurgia da coluna, você entender muito de diagnóstico, né, de exame físico, de exame de imagem, de ver como é que está esse paciente, do tipo de dor, de história clínica, tem que conversar com esse paciente, tem que ver que horas que dói, que horas que não dói. Então você vai errar. Aí você vai começar a fazer um monte de coisa que melhora metade, outra metade não melhora, mas, enfim. É. Outra coisa que eu vejo assim na risotomia por radiofrequência é que você, na verdade, você corta o estímulo da dor, né? Por outro lado, a dor, qualquer coisa mais defensiva do ser humano do que a dor, quando você tira o estímulo da dor, você de alguma forma está agravando o problema, né? E tem outra, né? A risotomia, ela tem um efeito paliativo. Ela dura, no joelho, por exemplo, ela dura em torno de 6 meses, às vezes um ano. Depois volta. O nervo, ele reinerva. Então, nesses 6 meses a um ano, o cara vai usar o joelho de uma maneira mais agressiva e vai estar pior. É, Então, assim, no joelho a gente enxerga da seguinte forma: é um paciente que não quer fazer a prótese, por exemplo, que não tem ou não pode fazer a prótese por alguma contraindicação clínica, e aí você faz essa técnica e fala: olha, teu joelho já está completamente danificado. Pior que está, não fica. Então você faz isso para o cara ter uma qualidade de vida melhor. Mas que para um paciente jovem, você ficar fazendo isso repetidamente, isso não é é. certo. Mas aí, Pacheco, tem uma grande diferença entre o joelho e a coluna. Para uma artrose, você tem uma ótima ferramenta, que é a prótese de joelho. O cara tem 60 anos, tem um joelho que está detonado, o cara anda mancando, o joelho está torto. Você põe uma prótese, o cara fica bom. O cara fica, você Resolve. resolver o problema dele. A gente tem uma dificuldade pelo seguinte: a cirurgia que a gente tem, eu vou lá e eu vou tirar aquele movimento, vou travar aquele segmento móvel. Dali a um ano, é o de cima que está com Que é a artrose. Vou artrodese. travar o de cima. Dali a um ano, é o de cima que está com artrose. Ou seja, o cara vai ganhando uma sequência de cirurgias e vai se tornando, em vez de móvel, rígido. Né? Você põe uma prótese, você devolve mobilidade para esse cara, para esse indivíduo. Ele faz as coisas dele, eventualmente até joga tênis, tem alguns esportes aí que o pessoal está fazendo, está tudo bem. Dá para fazer. Então, eu não tenho essa ferramenta que você tem, que é uma prótese adequada. Tipo assim, se eu tivesse, eu ia colocar uma prótese, eu ia fazer a risotomia. Então, essa ferramenta que eu, às vezes eu ganho um ano, e nesse ano eu ponho esse cara para fazer uma super reabilitação, Exercício. exercício, olha, você não fez nada, mas você vai fazer isso aqui com compromisso. Depois você vai ter que fazer uma reabilitação É, adequada. diferenciar também exercício de sobrecarga, né? Daí, se o cara realmente, em vez de fazer sobrecarga, fazer exercício, daí com certeza tem benefício mesmo. Falar em prótese, Guilherme, você quer falar um pouco de prótese de disco? Vamos conversar. Né? Prótese de disco olha, a prótese de disco, em primeiro lugar, né, a concepção dela é para doença discal. Então, isso que você acabou de falar já não vale. Ao contrário, uma contraindicação. Se você tem uma artrose da coluna, você tem uma contraindicação a fazer uma prótese de disco. A prótese de disco não é da articulação patelar. Você vê que até a nossa prótese é diferente da ferramenta que vocês têm. Ela é para uma coisa da coluna, para um pedaço da coluna que é o disco. Né? A prótese de disco da coluna cervical, ela vai muito bem mesmo. Tem diversos estudos de qualidade, com revisões sistemáticas, que mostram que a prótese de disco tem uma menor taxa de cirurgia subsequente, menos dor pós-operatória, menos complicação, mas tem as suas indicações também. A prótese lombar,
a gente teve uma época, a década de 90, onde se fez bastante no mundo, e aí parou de se fazer por um bom tempo, e agora tem alguns lugares voltando a fazer prótese disco lombar. Por que parou de fazer? Certamente porque tinha algum problema. Se o negócio funcionasse pra caramba, ninguém parava 20 anos de fazer prótese. E os modelos que eram feitos lá no passado, eles de fato eles não eram tão bons. Existem novos modelos chegando no mercado, novas técnicas de colocar essas próteses na lombar, e é cedo para eu te dar uma resposta, porque é uma cirurgia que eu tenho que fazer, e eu tenho que ver esse paciente daqui a 10 anos, não adianta eu ver ele daqui a 6 meses, né? Para saber se funciona ou não uma prótese de joelho, você vê meu paciente 20 anos depois, né? Então, para eu poder vir aqui na tua live e falar, vocês têm que fazer prótese, não vai ser nessa live, vai ser daqui a um bom tempo. E talvez eu diga, olha, não faça, não funcionou. Eu não sei ainda. Só, só no próximo Covid, hein, meu? Covid em 2032. Não, muito legal. A prótese na cervical, ela é mais indicada do que na É, lombar? é mais indicada. A gente, em primeiro lugar, a cabeça é menos pesada, né, do que todo o nosso tronco, então o estresse mecânico ele é menor. A via de acesso ela é muito fácil, e se a gente precisar revisar, também é fácil. Já na lombar é uma via de acesso mais chata, a gente está na frente da artéria aorta, se você tiver uma lesão ali, você tem complicações mais graves. Se você implanta, Ele tem que chamar o Cristiano. O Cristiano entrou na live aí. Entrou quase no fim, hein, que eu tô vendo. Tem que chamar o Cristiano para resolver se pegar ele a não está horta, então. pedalando agora? Tá, parou para ver nossa live? Tá, não, parou de pedalar Tá para ver a vendo? live. Grande cirurgião vascular lá do É Alisson. isso aí. Desculpa interromper. Então, você vê, vão somando fatores de complicação. Imagina se põe uma prótese. Imagina o seguinte: você tem dor lombar. Aí eu vou lá e faço uma prótese de disco em você e acontece algum tipo de problema. Você tem uma trombose na perna. Pô, eu só tinha dor lombar, não tinha nada grave, um tumor de coluna. Aí você oferece uma alternativa Sim. com um risco que não dá, é inaceitável. Eu acho que não dá para fazer. Não ainda, entendeu? Eu acho Aham, que falta ainda tempo, falta evolução para a gente poder falar um pouco mais de prótese. tá. Também mandar um abraço aí pro Felipe Ambra, que é o cara que me ajudou muito quando eu fui lá para Boston, lá ficar em Harvard. É o cara que estava lá e ele me recebeu, me ajudou pra caramba. Ele que montou a minha grade lá. Ficou lá há quase 2 anos e faz parte do meu grupo do Joelho Artroscopia aí. E ele vi que ele entrou na live aí. É um prazer tê-lo conosco aí. Guilhermão, o tempo está encerrando aí. Já recebi o aviso que o tempo já é, Elvis. Então, queria te agradecer. Não dá para abordar todos os assuntos de coluna, óbvio, mas acho que, de uma forma geral, a gente conseguiu falar das coisas principais e, principalmente, deixar o entendimento que a cirurgia de coluna hoje em dia, para hérnia de disco, que é a coisa mais comum, não é um bicho de sete cabeças É mais, isso né? aí. Que o pós-operatório é um pós-operatório que não é tão complicado, porque é uma cirurgia com pequeno corte, pequeno sangramento, pouquíssimo tempo de internação. Então, as pessoas não têm que ter tanto medo mais disso daí. Então, eu queria, estou me É despedindo isso aí. aqui, queria que Então, você se despedisse para a gente bom, eu encerrar. quero te agradecer também, Pacheco, por essa oportunidade aqui de bater um papo com você. E te agradecer também por todos esses anos que a gente já trabalhou junto, desde os nossos anos no pronto-socorro, já faz um bom tempo. Há mais de 10 anos, nem lembro quanto tempo faz, mas faz mais de 10 anos aí. Mais de 10, mais de Te 10. agradecer aí por toda a ajuda. E, e quando a gente. Ah, é legal conversar com você, porque eu acho que a gente tem uns princípios de tratamento, de focar no paciente, do cuidado com o paciente, que é legal, né? Isso faz a gente ter uma integração muito bacana profissional aí, então realmente é muito legal estar junto de você aí nesse nosso trabalho no ICE, no consultório. E quero agradecer o pessoal todo que esteve na live aí, obrigado por nos assistir.
deixar um abraço para as minhas assistentes, para o pessoal aqui de Alphaville, para os filhos que eu vi muitos aqui. Um grande abraço a todos. E também me colocar à disposição aí do que vocês precisarem, se eu puder ajudar vocês de alguma forma, eu me coloco sempre à disposição, alguma dúvida. E vou aproveitar para fazer uma propaganda também, que eu estou montando, Pacheco, Pode umas fazer, pode aulas falar. focado no profissional de saúde para interpretação de exames de imagem, Pacheco. Que é o seguinte, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de conversar com o fisioterapeuta, às vezes o pedido médico nosso chega muito vazio para o fisioterapeuta. Então, para que a gente melhore a nossa conversa com o profissional de saúde, para que ele entenda um pouco melhor do que a gente está vendo na ressonância, o que é importante e tal, eu estou montando um curso, está no forno, daqui a pouco está saindo aí. Quem tiver interesse, manda para mim depois e-mail, e aí eu mando mais informações. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, Pacheco. Um grande abraço. Me mostra aí, de repente a gente faz um de joelho também, pode ser uma ideia interessante, Obrigado. legal. Mandar um abraço também para o pessoal da recepção do Einstein de Alphaville e de Perdizes também, que pediram para eu mandar um abraço. Estou mandando um abraço também, que depois elas ficam chateadas que a gente não falou delas aí. Então, um beijão para todos, beijão para a Soninha, pessoal fisioterapeuta do Einstein, todos os outros físicos que assistiram a gente, os pacientes. A gente só tem a agradecer. Nosso intuito aqui não é fazer propaganda pessoal, nada disso, é informação. Então, também estou à disposição. O pessoal tem nosso Instagram, quiser mandar pergunta, estamos completamente à disposição. Além de a gente ganha dinheiro com medicina, mas a gente também faz isso com prazer. Não é isso não, Guilhermão? Grande prazer. Então, grande abraço aí, vou Pessoal, encerrar. um abraço a todos. Beijão Obrigado. a todos. Tchau, Valeu. tchau. Valeu.